Fala galera, meu nome é George Montenegro, eu sou quiropraxista e fundador da Quero Quiro. A ONG Sem Fronteiras me convidou para essa entrevista e eu estou muito feliz. Eu vou responder algumas perguntas, vou contar um pouquinho sobre mim e também falar um pouquinho, obviamente, de quiropraxia. Então bora lá para a primeira pergunta. Vamos lá, como eu conheci a quiropraxia, né? O mais interessante é que eu não conhecia a quiropraxia através de um quiropraxista. Eu conheci através do meu mestre. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar medicina chinesa. E um dos meus mestres desse curso, ele tinha estudado medicina chinesa, obviamente na China, né? E veio para o Brasil. E ele já era muito experiente, já tinha uma certa idade. E ele atendia num consultório. E em um desses dias eu parei para assistir uma dessas consultas. E chegou um caso muito interessante de uma moça de 40 e poucos anos que estava relatando muitas dores nas costas, na lombar, e falou que fazia uns 5 dias que ela não conseguia andar direito e que nesse dia estava insuportável. Ela chegou até vindo de cadeira de roda. E o meu mestre olhou para ela, fez algumas perguntas, levantou ela, ajudou a colocar na maca e aplicou umas 2, 3 manipulações ali. E logo após essas manipulações, o que mais me impressionou é que a moça saiu do consultório andando. E aí no fim da consulta eu fui perguntar pra ele, tipo, meu, o que é isso que você fez? Né? Tipo, eu nunca tinha visto. Ele falou, isso aqui é algumas técnicas que eu aprendi na China, né, de manipulação. Só que quem são os melhores manipuladores de coluna são os quiropraxistas. E isso ficou na minha cabeça. Então, logo depois que ele me falou desse tal quiropraxista, eu fui atrás pesquisar e quando eu vi, depois de alguns anos, eu acabei cursando a faculdade de quiropraxia. Então foi ali que eu meio que comecei a descobrir o que é a quiropraxia. Bom, o que é quiropraxia para mim? Quiropraxia para mim é um estilo de vida, é um hábito que você adota na sua vida, assim como se alimentar bem, assim como praticar esporte. Quiropraxia é mais um cuidado que a gente tem que ter na nossa vida. Então, um dos princípios da quiropraxia é esse, né? É mais fácil você cuidar da saúde do que tratar a doença. Eu acredito que se a gente tem uma coluna bem ajustada, né, o nosso corpo vai trabalhar melhor. Se o nosso sistema nervoso não tem nenhum bloqueio, o nosso organismo vai funcionar na melhor potência possível. E isso faz com que a gente tenha menos problemas, arrecade menos problemas ao longo da nossa vida. Então, quiropraxia é saúde, é mais um hábito para você manter aí o seu sistema funcionando 100%. Se só quem tem problema de coluna pode fazer quiropraxia. Não, eu não acredito nisso. Na verdade, eu acredito que todo mundo que tem uma coluna deve fazer quiropraxia. Basicamente, quiropraxia é feito para cuidar da saúde, né? Como eu disse anteriormente, não tratar a doença. Culturalmente, nos Estados Unidos, já é colocado como algo preventivo, né? E não como tratamento. Aqui no Brasil, que a gente tem muito a cultura do estar doente para ser cuidado e não cuidar para não ficar doente, é o grande desafio, né, de criar essa consciência aqui. Então eu acredito que sim, quiropraxia é para todo mundo que quer ter saúde. Basicamente é isso. Um caso clínico que seria contraindicado o tratamento de quiropraxia. Bom, uma vez chegou no meu consultório um paciente que ele tinha feito uma cirurgia de escoliose. Ou seja, uma escoliose é quando você tem a curvatura lateral da coluna em S, né? E no caso dele, ele tinha feito uma cirurgia onde se abria as costas e se colocava essa coluna de forma reta, parafusando todas as vértebras. Então, se você tem parafusos nas suas vértebras da sua coluna, não tem como mexer nelas, né? Elas estão parafusadas. Então, seria aí um caso que aconteceu no consultório onde eu não conseguiria manipulá-lo ou ajustá-lo com quiropraxia. Bom, um caso que marcou, eu tenho alguns casos que me marcaram, assim, de pacientes na clínica. Mas teve um caso que foi muito interessante, assim, porque não mexeu só com a dor. O que aconteceu?
Esse paciente ele sofria de dores na região lombar há muitos anos. E ele chegava relatando, falando que ele já tinha ido em não sei quantos médicos, feito vários exames, tomado todos os medicamentos que você pode imaginar. E ele realmente não sabia mais o que fazer e tava ali como, tipo, ele falou, na verdade eu já desisti, mas eu tô vindo aqui só pra, tipo, desencargo de consciência, né? E avaliei ele, ajustei e tal, ele sentiu um alívio e eu falei pra ele, você sentiu um alívio, mas é legal a gente ir fazendo as sessões pro seu corpo começar a entender o que tá acontecendo e a gente mudar esse padrão. Ele foi vindo uma vez, foi vindo duas, foi vindo três, e eu fui percebendo que a forma com que ele se comunicava, o semblante dele estava mudando muito. Ele estava começando a vir mais arrumado, ele estava começando a se sentir melhor, e ele estava falando que a dor estava melhorando. Só que o mais legal é que a gente não, ao longo do tratamento, a gente não só melhorou a dor dele, era muito perceptível o quanto a autoconfiança dele tinha melhorado, a autoestima dele tinha melhorado. E em uma das sessões, a mulher dele veio até o consultório para agradecer que ele tinha melhorado não só em relação à dor, mas a forma como ele estava tratando ela. E isso tinha melhorado e muito o relacionamento dele nesses últimos dias. Então esse foi um caso que, assim, eu vi o quanto a gente consegue mudar a vida das pessoas. Pra gente pode ser tão simples ali um ajuste quiroprático, né? A gente estuda, né? Acaba sendo simples porque a gente faz diariamente, mas o quanto isso pode afetar a vida da pessoa em várias áreas, não só em relação ao físico, mas o emocional, ao químico e principalmente a forma como ela se relaciona no mundo, né? Então esse foi um caso muito interessante que eu marco assim para sempre no meu coração e na minha cabeça. Bom, e uma última mensagem que eu queria deixar aqui é: se você pensa em fazer quiropraxia, não tenha dúvida de que é uma profissão espetacular. Não é à toa que pela OMS foi considerada a segunda melhor profissão do mundo. Eu acho incrível porque através das minhas mãos eu consigo ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar. Fora que aqui no Brasil é uma profissão muito nova e tem poucos profissionais no mercado. Para você ter ideia, tem 1000 formados aí, enquanto nos Estados Unidos tem 250 mil. E paciente é uma coisa que não vai faltar, porque somos 200 milhões de brasileiros, então tem bastante coluna aí pra gente ajustar. E se você nunca passou por uma sessão de quiropraxia, vá a um quiropraxista, procure um graduado e faça uma sessão para você sentir no seu corpo os benefícios da quiropraxia, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de todas as pessoas à sua volta. Fechou? Quero agradecer a ONG por esse convite novamente. Obrigado de verdade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui na ONG, que eu acredito que tem entrevistas e muito mais conteúdo aqui para vocês assistirem. Mete o dedo no like, ajuda a gente demais a trazer cada vez mais conteúdo aqui. E é isso. Um grande beijo e até a próxima.